Essa aqui vai ser a quarta tentativa de gravar essa aula. As outras três vezes deu problema no software. E justamente nesta aula aqui nós vamos falar sobre aprender com os próprios erros. Nós vamos falar sobre paciência, persistência, perseverança. E para resolver isso aqui eu tive que pedir ajuda também, ou seja, a gente não precisa saber tudo. A gente tem que saber para quem perguntar e para quem nos ajudar nesses momentos. Compartilhar nosso sofrimento e as nossas glórias com os outros. Então vamos lá, vamos tentar de novo, e se não der certo, eu vou tentar de novo, até que uma hora vai dar certo. Beleza? Vou te contar um segredo. Todo mundo, em algum momento, fica travado pelo medo. Sabe aquele friozinho na barriga que você sente antes de uma apresentação ou antes de começar um novo projeto ou um novo trabalho? Pois é, vamos chamar isso daí de resistência, tá certo? E isso daí é o seu pior inimigo se você não souber dominar. Mas calma, hoje nós vamos descobrir como transformar esse medo em movimento e fazer com que as suas ideias ganhem vida. Imagina o seguinte, tá? Você tem uma ideia incrível, aquela que você até sonha acordado com ela, mas sempre acaba empurrando com a barriga, empurrando para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem e assim por diante. E quando você percebe, alguém já fez algo muito parecido e você pensa, puxa vida, podia ter sido eu. Já aconteceu com você isso daí ou só aconteceu comigo? Então, deixa eu te contar uma historinha. Rapidinho. Thomas Edison tentou fazer por 1000 vezes ou mais a invenção da lâmpada. E aí ele poderia ter parado no erro 433 ou no 795, alguma coisa assim. Mas ele disse uma frase que eu acho muito incrível. Não falhei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Edison entendeu que os erros e os medos fazem parte do processo criativo. Você precisa encarar os seus erros como um aprendizado e o medo como um indicador que a sua ideia é importante para você. Mas e aí? Como fazer para dar o primeiro passo mesmo com medo, mesmo morrendo de medo? E o segredo é, você não precisa esperar a coragem aparecer. Você cria coragem agindo, fazendo, mesmo que pareça difícil ou até mesmo impossível às vezes. É como aprender a andar de bicicleta. No começo você morre de medo, tem medo de cair, mas quando começa a pedalar, 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 o medo vai indo embora de pouquinho em pouquinho até que chega um momento que você nem lembra que está andando de bicicleta. Quer um outro exemplo real do que eu estou falando? Walt Disney, tá? Ele foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Dá para acreditar nisso? Um dos maiores gênios criativos do nosso tempo, da humanidade, ouviu que não era criativo bastante para trabalhar no jornal. Mas ele não desistiu, seguiu em frente e a história todo mundo conhece. Agora eu vou te dar uma dica prática, que funciona de verdade e que eu já testei. Começa pequeno, mas comece hoje, por favor. Você quer escrever um livro? Escreve uma página por dia. Quer começar um projeto, um sistema, um negócio novo? Começa pesquisando hoje. O importante é fazer algo. Qualquer coisa que te tire da inércia. O especialista em criatividade, Tim Ferriss, diz o seguinte: condições perfeitas não existem. Começar agora, ainda que imperfeito, é sempre melhor do que ficar esperando um amanhã que nunca chega. Em outras palavras, o feito é melhor que perfeito. Ou ainda, se você ficar esperando o seu barco ficar prontinho, bonito, lindo, maravilhoso, você corre o risco de nunca sair do seu porto. Condições ideais nunca vão existir. Então, o que a gente fica esperando? Vamos nos arriscar nessas águas a viver extraordinariamente ou vamos continuar nessa vidinha que a gente está levando hoje?
E para finalizar esse impulsionamento que eu estou tentando dar em você e em mim mesmo, não adianta a gente ficar esperando a inspiração chegar para a gente começar a trabalhar ou para começar a fazer qualquer coisa, escrever, desenhar, fazer um projeto, um planejamento. A gente primeiro começa a trabalhar para depois a inspiração aparece e ela aparece com força total, chega forte. Vou trazer para vocês alguns exemplos de pessoas que superaram seus medos e bloqueios criativos para a gente ver como que funciona isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. Por exemplo, você todo dia acorda pensando num sonho, num propósito, ou em algo para ser mudado na sua vida pessoal ou profissional, ainda que seja algo pequenininho. Mas aí você acaba adiando para amanhã. Essa é a resistência que está agindo em silêncio. Alerta vermelho. A resistência é uma força negativa que sabota os nossos sonhos e prejudica a nossa criatividade. E todo mundo é afetado por ela em menor ou maior escala, sem exceção. Não é exclusividade sua. Por exemplo, você já quis mudar um hábito, começar uma dieta, ir para academia, se inscrever num curso, mas fica aquela vozinha na sua cabeça dizendo: segunda-feira a gente começa, no ano novo eu começo, ou depois do carnaval eu começo. Essa é aquela vozinha da resistência em ação na sua cabeça. A resistência que também se apresenta disfarçada de medo, dúvida e procrastinação. A maldita procrastinação. Uma luta entre o seu eu do presente contra o seu eu do futuro. O seu eu do presente que insiste em permanecer deitado eternamente em berço esplêndido da sua zona de conforto. O seu eu do futuro que quer sair dessa zona de conforto, dessa zona do rebaixamento e ir na direção dos seus objetivos e dos seus sonhos, cujos objetivos e recompensas estão lá na frente. Por isso que é mais tentador ficar maratonando série na frente da TV, deitado no sofazão de pijama, comendo pipoca e tomando tubaína. A recompensa é imediata, já está ali, já está na hora. Está pronto. Agora, o seu eu do futuro, ele fica brigando por uma recompensa que está lá no futuro. Mas aqui vai a chave para sair dessa prisão, dessa enrascada. Estes sinais vão mostrar para você que você realmente se importa com a sua missão. Por exemplo, alguns artistas escolhem os papéis que mais os assustam, ou alguns futebolistas escolhem clubes de menor expressão para se desafiarem além da remuneração. Ou seja, o medo é um excelente indicador de que vale a pena ir em frente. Ao invés de fugir do medo, use o medo como bússola. Se você está sentindo aquele frio na barriga, as borboletas voando ao redor do seu próprio umbigo, a tremedeira nas pernas, estes são os sinais de que você está começando a sair da sua zona de conforto, que é a hora da virada. Trate os seus sonhos como um trabalho profissional, pense nos seus sonhos como uma carreira, uma missão, uma rotina, um sacerdócio. O Quentin Tarantino, ele não fez faculdade de cinema, mas ele fez da locadora que trabalhava sua universidade pessoal. E até quando um filme dele foi destruído num incêndio, ele usou essa experiência como uma forma de aprendizado. Ou seja, ser profissional é ter disciplina e não ficar dependendo de inspiração. Ser profissional é aprender com os próprios erros e com os erros dos outros. Como disse um escritor, Somerset Maugham, eu só escrevo quando a inspiração chega. E felizmente ela chega toda manhã às 9 horas em ponto. Você não precisa saber tudo e nem ficar tentando fazer tudo sozinho. Trabalhe com os outros, peça ajuda, compartilhe a sua jornada. Barry Gilliam ensinou para o Tarantino que dirigir filmes bem é saber delegar, é saber trabalhar com as pessoas. E até o Tiger Woods, um maior golfista do mundo, ele tem um treinador para ficar pegando no pé dele, para ficar mostrando a disciplina para ele, mesmo sendo o melhor do mundo. Profissionais, de fato, de verdade, vencem a resistência
através de persistência, organização e focando no processo. Quando a resistência aumentar, continue, persevere, foque ainda mais. Platão dizia milhares de anos atrás sobre uma loucura divina que possuía os artistas em momentos de criação. Quando você mergulha totalmente na arte do seu trabalho, você está ali saindo do piloto automático e entrando num estado de fluxo. O flow de Mihaly Csikszentmihalyi, que nós vamos falar desse cara e do flow em outra aula. Em ambientes onde a criação, a criatividade é difícil, é proibida, a criatividade morre, os sonhos morrem. O Steve Jobs, por exemplo, ele às vezes até ignorava o que as outras pessoas queriam e precisavam, e ele criava e elaborava coisas que nem as próprias pessoas sabiam que precisavam ainda. Ou seja, trabalhe para você mesmo, escreva para você mesmo, crie para você mesmo e não só para agradar os outros. Mantenha a sua essência para você encontrar o seu território criativo onde você se sente vivo, desafiado e vivendo em pleno, nas suas plenas capacidades cognitivas e existenciais, certo? Pensa assim, é como se fosse o Arnold Schwarzenegger, que o território criativo dele é o cinema, ou sendo o Santos Dumont, que o território criativo dele eram as invenções, o avião, o relógio de pulso, que é mais sei lá o que o Santos Dumont criou. Então, o seu território criativo, ele aumenta a partir do momento que você dedica tempo, que você se doa, que você mantém o foco nele. E mais ele vai aumentando e aumentando. E foi assim com os Steve Jobs e Bill Gates, que o território criativo deles era mudar o mundo através da computação. E agora? É a sua vez de descobrir qual é o seu território criativo. Você já tem todas as ferramentas para superar o medo e a resistência e começar agora mesmo. Não deixe o medo decidir o seu futuro. É você que deve dar a direção. O medo, não importa quantos anos você tenha, não importa quão experiente você seja, o quanto que você já tenha estudado ou vai estudar ainda. O medo sempre vai estar do seu lado, no banco do passageiro, no banco do carona. Só que a direção da sua vida está nas suas mãos. Você escolhe para onde quer ir. Faça então um compromisso com você mesmo. Dê o primeiro passo hoje, por menor que seja. A sua ideia pode ser a solução para você, para sua equipe, para sua instituição, para o seu país, para sua cidade, para o seu tempo, que está precisando disso, ansiando por isso. Desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo.